dia após a 94ª premiação do Oscar, eu trago no vídeo de hoje 6 livros que receberam adaptações cinematográficas e que chegaram a ganhar vários prêmios no Oscar. Eu acho que é um vídeo bem interessante, porque a gente consegue ver que nem toda a adaptação de livro para filme é ruim. A gente tem vários e vários exemplos que as adaptações são excelentes. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, mostrar, até porque nessa última premiação do Oscar, Duna, que chegou aos cinemas ano passado, sob uma grande expectativa, conseguiu suprir alguma delas em termos de premiação, levar para casa 6 estatuetas, todas em quesitos técnicos. Enfim, antes de dar alguns spoilers, vou mostrar aqui, compartilhando minha tela logo de cara, como você já está bastante acostumado. Então temos aqui, 6 filmes indicados ao Oscar que foram adaptados de livros, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos Duna, é um livro, é um calhamacinho, né? Ele é bem grande. Essa edição da Aleph, que é a mesma que está na imagem, que tem mais 600 páginas, e Duna chegou aos cinemas ano passado, mas não é a primeira versão de Duna que chega. Duna chegou originalmente na primeira adaptação em 1984, e apesar, na minha opinião, de ser uma boa versão, uma boa adaptação, a produção foi um pouco conturbada e isso afetou um pouco, todo o impacto que ele teve nos cinemas, enfim. A adaptação de 2021, ela consegue ser bastante fiel ao livro. Essa é um grande porém, que as pessoas colocam quando se tem uma adaptação de texto, de livro, para o audiovisual. Mas até, assim, Duna tem várias diferenças entre livro e filme, mas é importante a gente entender que quando a gente pega um texto narrativo e transforma num roteiro, algumas adaptações são necessárias para que a história fique mais interessante para os olhos do público. E é justamente essas pequenas alterações que Duna faz para o filme ficar interessante. Tanto é que foi indicado a melhor filme. Não levou, como a gente vê aqui, ganhou 6 premiações: melhor som, melhor edição, design de produção, melhor trilha sonora, melhor fotografia e melhor efeitos especiais. Uma curiosidade que eu vou falar logo de cara, que às vezes assim, boa parte dos filmes que chegam ao Oscar em alguma categoria e que foram adaptados de livro, eles chegam com a chance de ganhar como melhor roteiro adaptado, que é justamente isso, quando você pega um livro e adapta ele para o cinema. Não é o caso de Duna, mas Duna está ali, com as suas 6 estatuetas. Foi o grande vencedor do Oscar de 2022, como eu disse, o 94º Oscar. Em segundo lugar, nós temos A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Eu tenho esse livro, mas ele está emprestado, então não vou conseguir mostrar para vocês, inclusive é com outra capa. O Júlio Verne, que é considerado um dos maiores nomes da ficção científica. E para se ter uma ideia, os livros deles foram publicados ali, no início de 1900, até um pouco antes. Então ele já era bem primórdio ali, quando se fala em ficção científica. Esse livro, especificamente, ele ganhou uma adaptação em 1957. Tem um destaque bem interessante, porque como se trata de uma viagem ao mundo, tem retratações de diversos locais do mundo, e foi um filme bem impactante nesse sentido, tanto é que ganhou 5 prêmios no Oscar do ano seguinte. A gente tem melhor filme, roteiro adaptado, montagem, fotografia e trilha sonora. Ou seja, essas premiações técnicas fazem jus ao que eu falei, essa questão de mostrar, isso entra muito figurino, uma questão de iluminação, fotografia, enfim, edição. Essas questões técnicas aqui são bem interessantes, tá? Agora, não tem como a gente não falar de O Poderoso Chefão, e que muitas pessoas não sabem que é aquela trilogia de filmes, de super sucesso, que é um ícone, um marco até hoje nos cinemas. Ela veio de um livro que foi escrito por Mário Puzo. E O Poderoso Chefão concorreu em 1973 com incríveis 15 indicações e venceu 4. Venceu o quê? Melhor filme, ator, roteiro adaptado e trilha sonora. Apesar de ter sido só 4 premiações, a gente aqui melhor filme e melhor ator, que são as categorias, duas das categorias mais cobiçadas do Oscar. E originalmente, o livro ele foi lançado em 69, ou seja, a adaptação veio alguns anos depois, e não foi um livro qualquer não, tá? Manteve-se no topo do New York Times como um dos best-sellers mais vendidos, por 67 semanas. E ao longo desses anos, enquanto ficou no topo, acumulou mais de 9 milhões de cópias vendidas, ou seja,
um enorme sucesso no livro, também virou enorme sucesso nos cinemas. Outro que muitas pessoas também não sabem que vem de um livro, que é o Exorcista. A gente, quando chegou aos cinemas, na década de 70, foi muito forte, muito impactante Exorcista, não só pelo terror, mas porque pega muito forte a questão religiosa também. Então, causou muitas controvérsias, muitas revoltas, e isso só serviu para aumentar a hype do filme, né? É um bom filme, obviamente, né? Um marco também no cinema de suspense e do terror, 10 indicações, e levou melhor roteiro adaptado e melhor som. Ah, interessante falar, vou até voltar aqui. O Duna, ele está disponível pela Aleph, editora Aleph, tá? A Volta ao Mundo dos 80 Dias, em 80 Dias, tem de várias editoras, porque já caiu em domínio público, tá? Agora, O Poderoso Chefão, quem trouxe é a editora Record, e Exorcista também está pela HarperCollins. Então, só esse retrospecto rapidinho. A gente tem Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Eu tenho exatamente a capa que está aqui é do livro que eu tenho, que ele é do box, né, que a HarperCollins publica aqui no Brasil. E o Senhor dos Anéis, assim, dispensa comentários, tanto a obra do livro quanto o filme. Foi um belíssimo encerramento da trilogia, tanto é que 11 indicações para Oscar, 11 estatuetas. Isso é um marco. A gente só viu isso outras 2 vezes ao longo de quase 100 anos de Oscars, que é Ben-Hur em 60 e Titanic em 98, que também levaram 11 estatuetas. Então a gente tem melhor filme, diretor, roteiro adaptado, efeitos visuais, direção de arte, edição, figurino, maquiagem, mixagem de som, trilha sonora e canção original. Incrível, incrível. O Silêncio dos Inocentes é outro que, né, o filme fez tanto sucesso que muitas pessoas desconhecem a origem do livro, que foi escrito por Thomas Harris. E o livro originalmente foi publicado em 88, 3 anos depois, em 91, chegou aos cinemas. E novamente tivemos um novo marco, né, no suspense e no terror. E, inclusive, que chama muita atenção, que é interessante, foi uma surpresa para mim quando eu assisti, que tem quase que uma apresentação, né? A maioria das pessoas conhecem Hannibal Lecter por conta de Silêncio dos Inocentes, que ele é um brilhante, né? Vamos colocar assim, psiquiatra, um assassino canibal em série. Teve até um filme muito bom também que conta a origem dele. Enfim, não é o foco, mas o Silêncio dos Inocentes teve 7 indicações ao Oscar e levou 5 estatuetas, que foi melhor filme, direção, ator, atriz e roteiro adaptado. Cara, bem legal saber isso, né? Que bons livros de grande sucesso conseguem repetir esse sucesso agora nos cinemas. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, se tem algum outro exemplo. Enfim, comente e eu te espero no próximo vídeo. Valeu e tchau!